é mais um momento, é mais um encontro que estamos a receber aqui da História de Garanhuns, né? Você que por eventualidade perdeu a primeira parte, né? Que é uma novelinha, né? Todo mês a gente tá aqui, né? E agora em vários lugares. Estamos até na Teleplay também. Grato você que ainda não baixou o aplicativo Teleplay, vai lá, teleplaytv.com.br, ou então você faz o seguinte, você me manda um WhatsApp, eu te mando o link, 9814784, cadê aqui o númerozinho aqui, ó? É rapidinho, hein, gente? 981478999, manda um WhatsApp e pede o link, você manda aqui, ó, Ed Carlos, manda o link do aplicativo Teleplay, eu mando, você vai baixar, tá tudo certo e você tem uma programação bacana aqui na Teleplay TV, tá certo? E hoje, mais um momentinho onde estamos com o professor historiador Eduardo Silva, do Histórias de Garanhuns. A lembrar que também você deve se inscrever no canal do professor, hein? Lá você tem espetaculares conteúdos da história de Garanhuns, vídeos maravilhosos, né? Você vai aqui, ó, História de Garanhuns, atenção, no YouTube, História de Garanhuns, se inscreve, alerta lá no sininho. Aliás, é bom lembrar que receberá os aplausos do Auditório Garotinho, porque o professor e todo o seu trabalho de história passaram de 1.000 inscritos no canal do YouTube. Boa, professor, hein? Espetacular, hein? Da última vez não tínhamos ideia que chegaria e chegou, né? Que bom, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá como for, o pessoal fica vendo depois, mas isso é que é legal, né, professor? Porque as pessoas estão cada vez mais interessadas em visualizar essa história, né? Primeiro, bom dia, né? Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente não esperava esse sucesso todo. Não, né? É, rapaz? Em um mês a gente conseguiu 1.000 inscritos no YouTube História de Garanhuns. O Instagram também acabou crescendo cada vez mais. A gente já tá com quase 15.000 pessoas. Ó, que loucura, meu. E isso demonstra que as pessoas gostam da história de Garanhuns, gostam de ouvir esse conteúdo, né? Então eu acho que essa ideia de compartilhar as histórias, as fontes, os fatos, histórias intrigantes, né? Eu acho que vai dar super certo ali, Carlos. Não, com certeza, já tá dando, já tá certo, já tá espetacular, porque não é uma coisa que a gente tem assim, acessos a toda hora, né? Falávamos da outra ocasião desse lance de publicações, de livros, e aí é quando nasceu essa necessidade, né? De se mostrar, de se trazer a imagem, porque no que se conta a gente quer ver, a gente quer olhar, e aí veio com imagens no YouTube, em vídeos e também em fotos no Instagram. Isso aqui é bom, né? Isso, né? Ficou de início, né? Eu só queria compartilhar com os meus alunos as histórias de Garanhuns, os documentos e as fotos, né? Eu passei mais de quase 10 anos, aproximadamente, quase 10 anos eu passei indo para o Recife para coletar documentos e fotografias. E acabou que quando terminou minha dissertação, eu não sabia muito o que fazer com essa documentação que sobrou. E aí eu comecei a compartilhar as fotografias no Instagram e 2 anos e meio depois é esse o resultado, né? As pessoas estão muito felizes, né, com esse processo todo. E eu acho muito importante porque a gente acaba resgatando, né? Esse é o objetivo, resgatar a história de Garanhuns e divulgar, né, ampliar para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Exatamente. Então, gente, ó, só para lembrar, História de Garanhuns no YouTube, @História de Garanhuns, para você curtir, para você compartilhar, para você assistir. No Instagram também, História de Garanhuns, segue lá, se inscreve, né, vai compartilhando os links. Aliás, só na gente, antes da gente, né, me lembrei aqui, há algumas semanas, visualizando, porque o legal é isso, da história é você conhecer, e tem entre tantos bons materiais no YouTube, História de Garanhuns, as matérias de festival de inverno, rapaz, né? Que é um conteúdo que, por exemplo, hoje em dia, se você fizer muito apurada, que você acha coisas mais antigas, né? Porque você vê muito recente, né? Talvez porque as pessoas não tinham acesso a você, uma câmerazinha para filmar, para tirar foto e tal, né? E por conta disso, os acessos lá atrás
é mais do que de profissionais que iriam filmar, de programas de televisão, e isso é legal porque algumas pessoas nesse meio termo tiveram conteúdos e que vez por outra a gente visualiza aqui, né? Agora um pouquinho mais, né? Porque tem essa abertura de trazer, por exemplo, Festival de Inverno de 93, 94, isso é conteúdo pra você dar uma boa garimpada pra achar, né? De 93 tem um documentário da Fundarp. Eu acabei compartilhando tanto no Instagram quanto no YouTube. E desde o iniciozinho do Festival de Inverno, aqui em Garanhuns a gente tem um fotógrafo chamado Hilton Marques. O Hilton, cara, espetacular, né? E ele sempre que pode compartilha essas fotografias e eu coloco lá e marco ele, porque é um trabalho belíssimo, né? Pra gente entender um pouquinho da importância desse festival na América como um todo, né? Um festival gigante e que merece muito estudo, muito trabalho sobre ele ainda. Não, e com certeza, a gente vai falar muito aqui, vai mostrar muito aqui. Professor, está com um material vasto, que eu me lembrei do negócio da barba. Você falou da barba da outra vez, né? Mas a gente começa falando com o quê, professor? Que a aula é do professor, nós somos todos alunos que assistimos, prestamos atenção, compartilhamos para poder ganhar uma boa nota, ou um A ou um 10. Né? Isso, o mês passado a gente começou, né, a nossa conversa falando sobre a fundação de Garanhuns, sobre a origem do nome de Garanhuns, rapaz, sobre como os primeiros colonizadores chegaram aqui e a barba deles, né, congelou de tanto frio que tinha aqui. Falamos um pouquinho da influência do Quilombo dos Palmares e aí eu separei 3 séculos. É impossível trabalhar a história de Garanhuns dessa forma, mas aí eu separei o século XVIII, XIX e XX para que a gente vá seguindo uma sequência lógica para tentar entender esse contexto. É bom. Para hoje eu separei o século XVIII, né? E aí eu trouxe alguns documentos e algumas narrativas para que a gente possa entender quem eram as primeiras pessoas que aqui viviam, qual era a economia preponderante, existe algum censo sobre essa região? Porque no caso assim, só pra gente dar uma atualizada para quem tá nos vendo aí, ouvindo, o século XVIII, os anos que você fala exatamente, professor? 1701 até... E vai. Isso, e aí segue em diante. E aí o que acontece, né? Garanhuns tem a constituição das suas primeiras fazendas, ligada ao gado, o gado que era responsável por abrir essas por abrir essas estradas. E aí, à medida que esse gado vem e essas pessoas vêm para cá, eles também trazem pessoas escravizadas, fazem a escravização também dos indígenas aqui, e é a partir disso que a gente tem a formação de Garanhuns. Existem alguns documentos lá de 1700 e... deixa eu ver aqui a data exata, 1732, que as autoridades aqui de Garanhuns estavam revoltadas, porque toda vez que tinha algum crime, que tinha que fazer algum inventário, algum testamento, eles tinham que mandar um ofício para Penedo, porque a jurisdição de Garanhuns era ligada a Penedo e a Olinda também. Então, assim, para os moradores de Garanhuns isso era péssimo. Então eles estavam brigando para que eles pudessem ter mais autonomia, isso já em 1732. E por que eu estou falando isso? Porque hoje há na cidade, né, essa ideia de qual é a data certa. Tem muita essa confusão. O fevereiro, né? É uma loucura, né, rapaz? Isso. E as pessoas ficam muito atentas a datas, né? Eu, como historiador, eu tenho a atenção um pouco mais voltada para o contexto. Então, desde o início do século XVIII, né, as pessoas aqui em Garanhuns já procuravam mais autonomia. E isso eu percebi nesses documentos, onde elas queriam mais jurisdição em relação a Olinda e a Penedo. Outra coisa que eu percebi também é que as ligações de Garanhuns, na sua grande maioria, séculos XVIII e XIX, são com Alagoas. Alagoas? São com Alagoas. Mas é por conta do quê? Proximidade? Possivelmente por causa da geografia. E assim, quando a gente pensa essas estradas, né? Hoje é muito bom falar sobre a BR Mestre Dominguinhos, não é isso? Mas isso no século XIX não existia, né? As ligações eram todas por aqui, por Alagoas. Inclusive a estação férrea, né? Ela tem uma estratégia para ser construída, essa linha férrea, né? Então ela vem por esse caminho aqui das Alagoas também. Por isso que teve essa proximidadezinha, né? Isso mesmo. E aí, outros documentos também falam que... deixa eu ver aqui.
Que, gente, é muita coisa, né, rapaz? É muito documento, né? E a história é isso, né? Porque você vai entrelaçando muita coisa, né? Isso. Tem um documento de 1787 em que... Vou ler aqui, tá? Pode ler, pode ler. Ofício do ouvidor da Capitania de Pernambuco, Antônio Xavier Moraes Teixeira, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a situação da justiça nos julgados da comarca de Olinda, Garanhuns, Tacaratu, Pajeú, Cabrobró, sugerindo que sua elevação de todos à vila. Então ele sugere, já em 1787, que Garanhuns e outros julgados sejam elevados à vila. Só que o que é que acontece? Garanhuns ainda não tinha condições de ser elevado à vila. Não? Não tinha. E isso só vai acontecer no século XIX, no iníciozinho do século Mas é XIX. por quê? Porque ela era muito pequena, era outro detalhe. Primeiro, impostos. Ah, tá. Os famosos impostos. Isso, era necessário você ter uma estrutura para montar uma vila. Você tinha que ter um juiz de direito, um juiz pedâneo, que é um juiz que fica andando pelas comarcas. Você tem que ter toda uma estrutura, pelourinho, cadeia, câmara, oficiais. E aqui não tinha nada disso? Não, isso vai surgindo com o tempo, né? Até por isso que a gente estava sempre respondendo para Olinda ou para Penedo. Então essa é uma, como é que eu posso falar? É um pedido dos moradores aqui de Garanhuns. E quando chega o século XIX, isso muda muito rápido, né? E aí nós temos as duas famosas datas. Fica essa confusão, né? Que é o 10 é fevereiro, é março, é quando agora, né? Que é o 10 de março e o 4 de fevereiro, né? Mas aí a gente fala sobre isso depois, porque... Não, tem tempo, tem muito tempo, muito capítulo. O que eu posso adiantar é que ambas as datas devem ser comemoradas e elas são importantes para contar a nossa história, né? Eu acho que a gente tem que entender o contexto dessas datas. Qual é? O contexto de desenvolvimento do município, né? A economia. Qual era a economia que preponderava aqui? Quem foram as pessoas que construíram a Casa da Câmara e a cadeia? Eu acho que isso é mais interessante para mim ver que essa história ela é feita por pessoas. Exatamente, e esse lance aí que a gente deve valorizar mesmo, porque cada detalhe, né, cada fato é muito importante. Porque a gente não deve esquecer a história, né? Porque é aquela coisa, você sabe que uma moeda tem dois lados, né? E tudo que tem lógica, né? Tudo tem uma necessidade de estar ali e por conta disso colaborou, né? Você veja essa necessidade do pessoal querer que fosse vila. E isso já no século XVIII, né? E chama muito a atenção. De fato, a gente tem muitos documentos ali, Carlos, que precisam ser explorados. Nesses quase 10 anos que eu fiquei em Recife, aí vale salientar, né? Porque eu fui para Recife. Isso já é uma coisa mais triste, né? A documentação de Garanhuns não se encontra em Garanhuns. A documentação do século XVIII, XIX não está em Garanhuns. Tá toda lá? Tá lá. Que loucura, rapaz. E não só lá. Não, ainda tá em outros lugares também? Tá em outros estados. Cara, tudo espalhado. Deve estar em Alagoas também, né? Tem, Alagoas e Paraíba. Eu encontrei muita coisa em Alagoas também, lá no Arquivo Público. Mas aí, no caso, por conta dessa necessidade de que porque era... Por que exatamente? Olha, de fato, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala sobre isso, né? Eu descobri que algumas autoridades, na década de 80, mandaram queimar a documentação, jogar no lixo, né? E aí uma senhora vai, resgata essa documentação, faz um livro e faz a doação para os arquivos do Recife. Que coisa, isso já chama muito a atenção. Por outro lado, essa conexão com Alagoas fez com que parte da documentação estivesse lá também. E aí a gente acaba encontrando muitos documentos lá. E outra coisa, a gente tem uma produção de documentos que parte da capital. Né? Então essa documentação também fica em Recife, no caso em especial. E aí eu encontrei documentos no Instituto Histórico, lá do Recife, no APEG, que é o Arquivo Público Jordão Emereciano, lá do Recife também. Tem o Memorial da Justiça, também tem documentação lá. Caramba, menino. E tem muita coisa boa que dá pra gente ter uma ideia. E pra quem não tem condições de ir para o Recife, eu também encontrei muita coisa na internet, né? A internet é uma coisa de louco, né? Porque você vê que a internet, ela traz um monte de coisas que você não tem noção que existisse, né? Isso, e aí eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões de sites que vocês podem pesquisar, se vocês gostam aí da história de Garanhuns, querem conhecer um pouco mais. Eu sempre mostro para meus alunos, né? A gente tem
a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. E você pode pesquisar vários jornais lá, de 1828 em diante. E aí você coloca o nome Garanhuns, a data, e ele mostra toda a pesquisa. Nesse caso é no Hemeroteca, é isso? Hemeroteca da Biblioteca Digital, a Biblioteca Nacional. Pronto, gente, tá aí a dica, uma das muitas dicas. Isso. Né? A gente tem também a Torre do Tombo. Torre do Tombo. Isso, que é um site português. E aí a gente tem acesso também, a gente vai lá, coloca o nome Garanhuns e aparece os documentos. E eu encontrei um documento fantástico. Peraí, é Tombo do? Torre do Tombo. Torre do Tombo. Isso. Porque gente, Garanhuns fazia parte desse império português, tá? Fazer o quê, né? Então, a documentação também ia para Portugal. A documentação ia para Portugal e aí a gente tem acesso a vários documentos lá também. Tem mais aqui, meu Deus, é muita coisa. Rapaz, porque a história, ela vem de várias ramificações, né? Isso, tem o Projeto Resgate. Esse Projeto Resgate estava disponível no site da UFPE, mas agora parece que foi transferido também para a Biblioteca Nacional. E lá você tem documentos de Garanhuns do século XVIII também. Tem mais de 20 documentos. Caramba, hein? O difícil é transcrever. Trabalhozinho, né? Mas eu consegui fazer algumas transcrições, eu trouxe aqui e eu achei bem importante, porque a gente consegue entender quantas pessoas viviam aqui, aproximadamente, né? Aqui no século XVIII, a gente tinha uma plantação de arroz muito boa. E uma coisa que talvez as pessoas não percebam, mas a gente era um grande produtor de farinha de mandioca. Farinha? Isso. Arroz e farinha. Isso. E essa farinha abastecia as tropas de Pernambuco. Caramba, Isso. Saía daqui de Garanhuns e saía abastecendo toda a região. E aí por isso que Garanhuns vai ganhando destaque. Quando vai virando o século XVIII para o XIX, a gente tem uma produção de algodão. Uma produção de algodão muito boa. A gente tem um bloqueio continental com Napoleão Bonaparte, né? E aí vai interferir nos preços. E aí Garanhuns acaba tendo um privilégiozinho aí entre o século XVIII e XIX com o valor do algodão. Depois fica inviável vender algodão. E isso é bem legal. Tem mais uma coisinha também, que o que acontece? Garanhuns era tão ligado a Alagoas que para você exportar algodão, você tinha que marcar a letra do, como é o nome? Do estado, né? Da província. Da província, no caso, Isso. Aí você marcava o P de Pernambuco no algodão, nas sacas de algodão de Garanhuns. Só que o que acontece? As pessoas começaram a sacanear. Isso. Isso. E aí esse algodão começa a sair de Pernambuco para Alagoas e para outras províncias sem o P. E isso vai causar o maior rolo, porque as pessoas queriam receber os impostos. Por mais que Alagoas ainda estivesse atrelada a Garanhuns, né? Alagoas só vai se separar de Pernambuco na Revolução de 1817. E aí esse algodão saía de Garanhuns para outras regiões, sem o P de Pernambuco. Caramba, hein, meu? Para provar isso daí, né? Muita confusão por conta disso também, né? Isso, e aí tá. Essa é a necessidade de você ter uma criação de uma vila, de você aumentar a jurisdição, de você aumentar o controle. Então, assim, as autoridades portuguesas estavam preocupadas na contribuição, nos impostos e fiscalizar tudo isso, os crimes. Então tudo isso vai interferir. Imagina você morar em Garanhuns, em algum sítio, e um familiar seu morrer, e aí você ter que ir, talvez, esperar 2, 3 dias um documento que autorize o enterro. Então era bem complexo essa questão. Muito complicado, né? Cartorial e de jurisdição aqui em Garanhuns. E também aquela coisa também, acho que as pessoas já na época queriam mostrar que ele existia, que existia ali, né? Que Garanhuns existia, né? E aí teve essa necessidade de buscar, de ir atrás, e essa coisa toda. Gente, só para identificar, nós estamos com Histórias de Garanhuns, recebendo aqui o professor Eduardo Silva, né? Programa esse gravado na Sete Colinas FM, gravado ao vivo, onde você assiste no YouTube Histórias de Garanhuns, no canal do Ed Carlos Garotinho e também na Teleplay TV. E os que você perdeu, busque esses canais que você vai assistir, você vai ter conteúdo, e é conteúdo todo mês, toda hora. Hoje estamos no século 17, quase 18. Hoje a gente começou no finalzinho do século 17, na live passada. Foi. E hoje a gente tá no 18 e indo para o 19. Não perca essa aula, viu, gente? Isso aqui tá quase chegando ao telecurso. Mas assim, aí vem esse lance que você falou aí do lance do arroz,
do algodão, da farinha, né? E hoje não tem mais isso. Isso, né? Hoje a gente tem proporções muito Pequenas, menores. pequenininhas. Mas demais. isso ajudou no processo de crescimento do município. Ajudou de fato. Porque, repetindo, para que a gente tivesse a criação de uma vila, dessa fiscalização de impostos, dessa jurisdição de um juiz, enfim, de todo um aparato, você precisava de lucro. E é isso, tá? Além disso, tem outra questão muito importante. Garanhuns era enorme. A sua área territorial. Em alguns momentos ela vai até bonita, a sua jurisdição. Caramba! E sai espalhando por toda a região, né? Isso chama a atenção. Então, assim, aconteceu talvez, de fato, algo rotineiro. Essa diminuição da jurisdição de Garanhuns tinha que acontecer para que você tivesse um controle maior. Né? Então, por isso que com o tempo Garanhuns vai encolhendo. E vários distritos menores, né? E aí vem curatos, freguesias, vão ganhando sua independência. O caso de São Benedito, São Bento do Una e as outras regiões. Acho que São João também, né? Quipapá, São João, se a gente for pegar já no século XX, não é isso? Quipapá, São João, se a gente vir para cá, Brejão. Então todas essas regiões vão ganhando. Caetés também, né? Também. E é um processo talvez rotineiro. Tinha que acontecer essa diminuição da jurisdição. E o que me chama a atenção é que existem poucos censos no Brasil Colônia e no Brasil Império. E eu consegui encontrar um no Brasil Colônia que retrata Garanhuns. É um censo de 1774, que foi o governador, o capitão-general José César de Menezes, que encomendou esse censo para o interior aqui de Pernambuco. Eu consegui encontrar Águas Belas de Garanhuns, e aí a gente consegue ter ideia de como era a região aqui. Posso ler? Não, pode, com certeza. Por favor, deve ler. Então, primeiro, Garanhuns é retratado como sertões, tá? Esse conceito de agreste, ele só vem a surgir no século XX. Poxa. E aí, Sertões dos Garanhuns, freguesia de Santo Antônio do Arorubá, termo de Olinda. Tem 60 léguas de latitude e 30 até 20 de longitude. Compreende a Vila de Simbres dos Índios, a de Águas Belas, a do Riacho do Navio, Pipão e outra chamada a Serra do Arapuá. Esse é o princípio no lugar chamado Papacaça. Lugar pouco povoado e por razão tem muitas léguas sem habitantes. Tem 25 fazendas de gado nos brejos. Planta-se lavouras, milhos, feijões, algodão, roça, cana-de-açúcar. Olha aí. Que fazem 1000 rapaduras e outras custem seus ouros. E aí tem a questão do gado, do couro. Essas pessoas vivem de papa-boiadas, que é o conduzir do gado até a capital. Porque a gente tem um período de estiagem, tem um período de cheia. Isso também influenciava aqui. E aí só é isso, né? A gente consegue ter uma ideia de como Garanhuns era no século XVIII, né? A gente começa a tentar entender, a tentar identificar as características do nosso município. E você vê que muita coisa, claro, tinha que colaborar para a história, né? E é interessante desses relatos, tudo isso que você, né, como professor, como historiador, vai lá e dá essa escavada, né? E isso é legal, porque muitas vezes a gente não tinha, por exemplo, eu não tinha essa noção aí, como o lance do arroz, né? Esse lance do gado, esse lance desses documentos que, por eventuais coisas da história, foram orientados a ser destruídos, queimados, né? E isso é interessante. E esse documento aí, né? E vários tantos outros, né? Esses documentos, eles nos ajudam a identificar, né? O contexto de Garanhuns, né? E é tão fundamental, olha, quando eu mostro, eu sempre falo dos meus alunos, né? Mas quando eu mostro esses documentos para os meus alunos, eles ficam, não é Garanhuns, não tem condições de ser Garanhuns. Porque a gente tem uma noção de um presente muito próximo, né? A gente tem essa noção do final do século XX, a gente que é mais novo, né? A gente tem essa noção do fim do século XX e o início dos anos 2000. E os outros anos? É como se achasse a Garanhuns só existe de 20 para cá, né? Para trás não existia, nasceu agora. Isso. E isso é uma luta não só minha, né? É uma luta aqui de outros historiadores aqui de Garanhuns para que a gente possa entender esses outros séculos, essa história dos quilombolas,
né, que é tão necessária e tão importante para a Fundação de Garanhuns, para a nossa formação, né? E aí eu queria falar sobre o professor Cláudio, né? Professor Cláudio, rapaz, Isso. ele é um batalhador, né, rapaz? O historiador Cláudio, ele tem um trabalho muito bacana, né? Um trabalho muito importante sobre os sitiados, que é um livro dele que ninguém encontra mais, né? Nem eu consegui encontrar esse livro ainda. Ele tem que fazer uma nova edição. Rapaz, colocar pra gente também na opção digital também, né? Isso. Claro que assim, eu particularmente, até a gente conversava em outra ocasião, desse prazer de você folhear o livro, né? O papel, aquela coisa do cheiro do livro. Mas é legal também estar aqui no celularzinho e aquela coisa toda lá, né? Isso, sim, é o professor Cláudio, né? Ele tem um livro da Hecatombe de Garanhuns, né? E que as pessoas gostam muito desse assunto. Em 1917, pega aquela transiçãozinha ali de alguns governos, né? Mas a gente tem que ir um pouquinho mais atrás. A gente precisa conhecer outros documentos para debater outros assuntos também, para que a gente possa entender de como se dá a nossa formação. E aí o que acontece, Ed Carlos? Essa documentação está no Recife. Você não precisa pagar para ter acesso, né? Você pode ir para esses arquivos, consultar esses documentos. Você precisa levar um aparato, né? Máscara, luva, porque são documentos com 200 anos, mais de 200 anos. É muito delicado, né? E frágil, né? Isso. E a gente tem um agravante nesses documentos: o clima de Garanhuns. Então essa documentação, quando foi para o Recife, ela foi mofada. Poxa! Ela foi mofada, então assim, ele está se desfazendo. Caramba. Então você tem que ter muito cuidado para fotografar. Foi o que eu fiz. Eu passei muito tempo indo para o Recife tirar fotos. E aí eu tirava foto desses documentos e chegava em casa e ia fazer a transcrição desses documentos, né? E é muito bom fazer isso. Porque é o seguinte, é um trabalho veja aqui, no meu ponto de vista, é um trabalho de gostar, de paciência e dedicação também, né, professor? Isso, e aí é isso, né? Você falou sobre isso, né? E em um dos meus artigos eu falei sobre isso, que pesquisar em arquivos é ter paciência, é gostar do que faz, porque se você não tem, você não faz. Eu tirava, vamos dizer que eu passava a semana em Recife, aí eu passava a semana toda fotografando os documentos. Aí na outra semana eu ia organizar nas pastas no computador. Na outra semana eu ia começar a identificar o que era. Aí na outra semana eu ia começar a transcrever. Então assim, às vezes eu passava meses para tentar entender o que é que está lá na documentação, né? Então tudo isso parte das minhas pesquisas de graduação, de especialização e de mestrado, né? Então, principalmente no mestrado, eu fiz um banco de dados com 234 inventários. Caramba, hein? Isso. Muita coisa, hein? De 1800 a 1850. E aí, nesses inventários, vem tentar entender os pormenores. Porque o inventário é o levantamento dos bens de uma pessoa que faleceu, né? E em alguns momentos também a divisão lá no final do processo. Só que aí eu consigo ver quem é que tinha escravos, qual era a fazenda dele, onde era, o que é que ele plantava, ele tinha dívida, não tinha, ele tinha fazenda só em Garanhuns, ele vendia só para Garanhuns. Então eu comecei a ver os pormenores. E é a partir daí que eu começo a ter uma visão mais ampla do que era Garanhuns, né? E aí tem um caso bem engraçado, né? Em Correntes, não é tão engraçado assim não, mas vamos lá. Em Correntes, a fundação de Correntes é o Antônio Machado Dias. Antônio Machado Dias, ele é o fundador da Fazenda do Corrente. Ele vem de Portugal para Garanhuns. Ele é um dos primeiros vereadores de Garanhuns. E ele vem para cá com mais de 100 escravos. E aí ele funda a Fazenda do Corrente e é o vereador de Garanhuns. É uma história bem assim, como assim? Mas era a época, né? Claro que a gente tem que perceber todo esse contexto de violência que existia, mas é isso. Mas Correntes era Garanhuns também, não? Sim. Era também. Correntes era Garanhuns. Águas Belas, Papacaça, Bom Conselho, tudo isso era... Pronto, você me lembrou aqui, você falou Águas Belas, né? Isso. Numa distância até considerada de Garanhuns, né? Onde lá a temperatura é bem mais quente, nem se compara, mas era Garanhuns. Isso. Né? E assim, e engraçado é perceber também a origem do nome dessas cidades, né? Sempre ligado muito aos indígenas. Iupi, Jupi, Papacaça,
Então sempre está muito ligado a essa origem indígena. Então não tem como a gente fugir do nosso passado, né? Da nossa identidade. E é assim, é o que você falou também no outro programa, né? É esse lance também da descendência afro também, né? Que é o índio e o afro que completam a história, praticamente que inicia a história, né? Isso mesmo, né? É tão complexo isso, é tão difícil falar sobre isso. Mas quando eu vou perceber os documentos, vou olhar os documentos, eu encontro pessoas da Angola, do Congo, do Benin, eu encontro indígenas de Águas Belas. Todos esses indígenas estão na documentação e geralmente eles estão ligados à violência. Eles estão sofrendo muita violência, não só em Garanhuns, né? Vale salientar que esse sistema perverso e violento, ele era de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Mas aquela coisa, né? Não tinha e não tem como a gente fechar os olhos, porque é uma coisa que, digamos, faz parte da história, de todo lugar, né? E não tem como, vamos fechar os olhos porque não. Teve, né? Trouxe várias reações na vida das pessoas, do lugar, da história. E é isso que a gente tem que mostrar, que é isso que a gente tem que contar, é isso que a gente está fazendo aqui, sempre pela Rádio Sete Colinas, né? Uma vez por mês, a partir das 11 horas, e também fica aqui no YouTube do Ed Carlos Garotinho, no YouTube Histórias de Garanhuns e também no nosso aplicativo na Teleplay TV. É muita história pra gente falar e a gente vai sempre falar aqui, né? Claro que é importante que você assista, compartilhe. Tem dúvidas? Manda pra nós no WhatsApp, a gente vai colhendo. Deixa nos comentários quem assistiu no YouTube do Ed Carlos Garotinho, do Histórias de Garanhuns, né? No Instagram também, deixa lá os comentários, né? Deixa também sua dúvida que o professor vai responder com o maior prazer, professor. Isso é que é legal, porque aluno que tem dúvida, pergunta que o professor responde e ele tem que aprender. Já que você está falando de perguntas e dúvidas, né? Durante a semana eu recebi algumas perguntas e uma que se repetia era sobre, em Garanhuns, existe algum arquivo, documentos que a gente pode pesquisar? Sim, existem. E é importante falar sobre isso. A gente tem um arquivo municipal que enfim, não está em boas condições. Fazer o quê, né? Tem que mudar isso aí, né? Mas eu tenho esperança que vai mudar. Eu também. A esperança é a última que morre, né? Tem o arquivo da Câmara de Vereadores, que a gente tem documentos de 1945 em diante, leis, decretos e outros documentos. Tem documentos da ditadura militar também. É bem importante a gente entender esse contexto. Inclusive eu encontrei um documento, o testamento de Dom Expedito Lopes. Acho que é um testamento, e eu passei para o memorial Dom Expedito Lopes, né? Se eu não me engano, essa semana agora eles estão com um momento lá de conversa sobre Dom Expedito Lopes. Tem um lance assim, mas foi interessante esse encontro, né? Isso, para você ver, né? Qual a importância dos arquivos, né? Então acho que é isso, a gente ampliar, difundir e preservar a história de Garanhuns de uma maneira bem, bem legal, né? E se a gente for além disso, a gente tem a Academia de Letras. Tem. Se eu não me engano, tem alguns documentos, tem um jornal, o Monitor lá. Acho que estava disponível no site deles, eu nem sei como é que funciona ainda para ter acesso. O Instituto Histórico, né, que tinha alguns documentos também, ata de Câmara, o tiro de guerra, frequência, tem algumas coisas lá bem, bem interessantes. E no mais, a gente tem pessoas, tem arquivos privados. Os pessoais. Isso, né? E aí é difícil ter acesso, mas aí você vai conversando aos pouquinhos com essas pessoas, vai convencendo a eles que você... amigavelmente colaborem, né? Você falou nisso daí, eu me lembrei agora, né? O saudoso Ivo Amaral, né? Ex-prefeito, ex-deputado, né? Foi um dos fundadores e diretor da Rádio FM Sete Colinas. Você me falou de jornal Monitor, né? Eu vou fazer, não vou prometer que eu não sou político, viu, gente? Mas eu vou tentar ter acesso, mostrar aqui para as pessoas que nos assistem ao professor Ivo Amaral. Ele tem uma espécie de encadernação, vou falar logo, é um baita de um livro
com várias edições do Jornal Monitor, tudo na íntegra, né? E vez por outra ele tinha, né, mostrava com muita atenção, com muito prazer aqui para os que visitam aqui a sala, o escritório dele aqui na Rádio Sete Colinas. E é interessante esse trabalho que tem uma história ali, né? Eu particularmente até esse momento não sei, provavelmente deve estar junto aos seus arquivos, ao escritório que ele mantinha na residência dele, mas vou tentar fazer esse encontro, tá? A gente ir lá, ouvir até aqui na rádio, porque é muito interessante, né? Tem um arquivo incrível, é um baita de um livrão, porque o Monitor, se eu não me engano, gente, se eu errei, se eu pequei falando alguma besteira, vocês saibam que eu também estou aprendendo, eu sou aluno. Então, mas ali, das edições que parece, o professor pode até me confirmar ou corrigir, das edições do Jornal Monitor, eu não sei se era na época que Ivo Amaral era o prefeito de Garanhuns. Né? Sim, tem até de antes. De antes também, mas é muito legal isso daí. É ótimo esse assunto. Eu acho que seria tão importante a gente fazer uma exposição desses documentos. Vamos tentar, eu vou tentar ver isso daí, viu? Aguarde, viu, gente? Cenas dos próximos capítulos, mas vamos tentar. A gente já deixa o convite, né? Para quem quiser aí convidar a gente para fazer uma exposição desse material ou de algo do tipo. A gente tá firmando parcerias também. Com certeza. Para continuar com esse trabalho. Porque, gente, isso aqui é tudo em prol da história de Garanhuns. Não tem nada de político, o professor não é candidato, o Ed Carlos muito menos, eu não sou candidato a nada, nem quero ser, mas eu sou, assim como o professor também, claro que eu sou um aprendiz aqui, mas da valorização da cultura do local e nesse caso aqui de Garanhuns, né? Somos todos simpatizantes dessa iniciativa, que não é uma iniciativa somente do professor Eduardo Silva. Temos aqui que lembrar tantos nomes aqui que vão me fugindo à memória, mas os nomes que eu me lembro aqui, principalmente aqui, é o professor Cláudio e o Valdir Marino, né? Professor Vilela também, né? E tantos outros nomes que temos aqui que trabalham nesse resgate, de trazer, de mostrar Garanhuns, de levar. E claro que isso para nós é maravilhoso, porque a gente estuda, a gente aprende, porque como eu falava em outra ocasião aqui, não temos essa facilidade de chegar e pegar um livro e ver. Agora que a gente está tendo, que a gente começa, né, a vasculhar a história, e isso é que é bacana, professor. E voltando ao assunto, né, a gente tem outros arquivos também, eu tinha esquecido já. Tá vendo? Tanta coisa, cara. A gente tem o arquivo da Diocese. Da Diocese de Garanhuns. Isso, da Cúria, né? Um pouquinho, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que conversar com o padre responsável para tentar ter acesso a essa documentação. Que no caso tem que falar com o bispo agora, né? Mas o bispo... no caso agora tem que esperar o outro bispo, né? Isso. O Garanhuns agora tá quase sem bispo, né? Lá tem algumas bulas papais, né? De quando de quando os bispos foram, como é que eu falo? Eles entram, né? Na Diocese de Garanhuns, esse processo de adentrar na Diocese. Tem documentos do século XIX também. Lembrei. E tem registro de nascimento, casamento e óbito. Aí as pessoas me falam, sim, você vai estudar isso como, né? Mas tem várias formas também de se estudar esse conteúdo, até porque são documentos de 1750 até o século XX. E aí, mais uma vez, eu entro na área que eu gosto de estudar, que é a questão da escravidão, das pessoas que foram escravizadas aqui em Garanhuns. E aí eu consigo encontrar o registro delas. E aí eu consigo fazer ligações nominais. E o que é isso? É você pegar o nome das famílias e ir montando e ligando os pontos para ver onde é que essas pessoas foram parar. E o legal disso tudo também é que cada família tem uma historinha, né? Cada família tem uma historinha, vez por outra aparece uma peça da história, né? E você não tinha noção, e aí é nessas ramificações, né? Que vai chegando e de repente você tem uma surpresa. E esse é o trabalho do historiador. Exatamente. É o quebra-cabeça. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto, né? É de paciência, é você... E quando você descobre alguma coisa, é uma sensação incrível, né? Caramba, olha que coisa legal. Né? E aí você vai fazendo essas ligações, essas ramificações. É um alívio, né, rapaz? Isso. É um alívio, porque você vê, poxa, cheguei numa parte, numa história que eu precisava,
né? E que talvez você nem imaginava e chegou lá. Completa uma peça. É um quebra-cabeça, né? Sobre a origem do nome Garanhuns. Garanhuns, que tem essa coisa toda, né? Sobre a influência indígena, dos escravizados, tudo isso acaba nos levando a entender esse processo todo. E posso falar sobre lendas urbanas também? Pode sim. É só para deixar o gostinho. A gente tinha conversado, né, de deixar esse gostinho sobre as lendas urbanas. Isso é bom, cara. Isso Semana é bacana. retrasada, eu trouxe 2 exemplos do livro História de Garanhuns. Uma é a do Santo Antônio, que o Santo Antônio, né, conta-se que ele foi achado na Boa Vista, ou é no Magano, meu Deus, é nenhum desses bairros aqui, e esse santo foi levado para a catedral e o padre fez uma missa e entronizou o santo. Alguns dias depois o santo sumiu. E ficou todo mundo assustado. Alguns dias depois o santo reapareceu no mesmo lugar. Isso aqui já na Catedral de Santo Antônio. E aí, sim, aí eu fico na dúvida se foi na catedral ou na antiga matriz que ficava ali no Marco Zero. E aí os fiéis ficaram todos assustados. E isso se repetiu várias vezes. Até que o padre cura, o padre responsável, ficou assustado com tudo isso. E aí fez uma procissão do bairro até a catedral para entronizar mais uma vez o santo. E aí o santo não fugiu mais, não sumiu, né? Que loucura, né? E aí tem essa... Santo Fujão, né? E aí tem essa lenda do Santo Antônio, né? Tem tanta coisa boa para falar. Tem a do carro de boi encantado também. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Já. Os pais da gente contavam, né? E o que é que acontece? No início do século XX, uma pessoa vem a falecer de varíola, né? E aí o caixão dela era todo em ferro, em aço, bem pesado. E assim, as pessoas não conseguiram levar ela, né? Pesadão, então, né? Teve que contratar um carroceiro. E aí ele levou para o cemitério, fez o cortejo, né? Alguns dias depois o carroceiro veio a falecer. Eita. E aí as pessoas falavam que escutavam o barulho do carro de boi de madrugada. Que é tipo um apito, né? E aí que legal, né? Porque eu lembro que meu pai ou minha mãe sempre falavam, olha, menino tem que dormir cedo para não tá escutando esse barulho. E aí tinha esse barulho do carro encantado, né? Falava-se que era para encaminhar as almas. Mas e as pessoas ficavam na rua de madrugada tentando ouvir descobrir se era verdade. Mas olha, é o seguinte, só para deixar o gostinho que a gente vai finalizar aqui para você que assistiu aí, né? Também ficar esperto que a gente vai voltar sempre aqui. Eu vou deixar aqui no ar e ele vai deixar esse gostinho aí. Tinha um lance do Papa Figo. Cara, tinha um lance do Papa Figo, né? Tinha. Né? Minha vovozinha, que não era do Chapeuzinho Vermelho, ela falava o lance do Papa Figo. Né? E vamos falar isso em breve, hein? Aguarde, hein? Porque assim, algumas... Você lembra do Papa Figo, Gerson? O Gerson... Algumas lendas urbanas, elas acabam pegando características de todas as regiões do Brasil, né? É uma loucura. Tinha, né? A loira do banheiro. A loira do banheiro. Já, né? Tinha também uma de uma mulher que ficava na frente do cemitério encaminhando as pessoas, né? Os solteiros. Que loucura, viu? Ficava seguindo os solteiros, né? Tem muita coisa boa pra gente repensar essa história de Garanhuns, né? E faz parte do imaginário das pessoas. Isso é que é bom, né, rapaz? Então, assim, história é ciência? Mas história é romance, história é literatura. É uma mistura, né? As pessoas se identificam. Então, como é que eu faço o meu aluno, como é que eu faço uma pessoa adulta gostar de história se eu não faço ligações com o local? Fica difícil, né? Vai fazer o cara engolir a pulso, né? Não tem como. Então, esse é o ponto-chave, é fazer essa conexão com a história local e com a história como ciência, né? Trazer todo esse contexto. Professor Eduardo Silva, agradeço demais. Olha, o papo é maravilhoso, né? Mas a gente tem que seguir na programação. E assim, tá marcado o convite, né? Mais um encontro no próximo mês pela rádio, pelo YouTube, né? Pela Teleplay também. Agradecer demais, né? É um trabalho bem enriquecedor e só agradecer, desejar muita saúde, que a gente possa sempre falar de Garanhuns com muito prazer e mostrar Garanhuns, hein?
Eu que agradeço, Ed Carlos. Agradeço a você, a todas as pessoas que estão ouvindo, aos meus amigos, familiares, né? Esse mês passado eu firmei, eu acho que umas 5 parcerias novas lá na página. Ó, que bom, hein? E quem quiser fazer parceria lá com a página História de Garanhuns, quiser ter sua marca divulgada lá nos stories. Vamos aparecer, hein? Não, é só eu mandar um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp. Se resolve tudo, não tem problema. Não tem problema não, aí a gente vai fazendo isso. Mas assim, eu faço isso porque eu gosto, né? Então, como você falou, né? Eu não sou político. Não, é só pela história, gente. A história de Garanhuns, da cidade, do povo, de sua gente, da cultura, né? Eu sou um professor que gosta do que faz, que ama o que faz, né? E que vê a história de uma maneira diferente. Né? É isso. E eu agradeço imensamente. Eu acho que é um sucesso total. Não, com certeza, já tá, né? Pela quantidade de seguidores que aumentou no YouTube, né? A gente já percebe no Instagram, maravilhoso. Eu tava pegando o Uber esses dias e o pessoal, olha, vai ter de novo. Quando é que vai ter a live com o Ed Carlos de Garotinho? Eu disse, não, a gente tá marcando. Tá chegando. Tá chegando. Então, assim, a gente já percebe que as pessoas param pra ouvir essa conversa, que é uma conversa, não é uma aula. Não, é um bate-papo, debate, é uma conversa. Coisa bacana. A gente começa um pouquinho frio e vai aquecendo no Claro que assim, eu ainda não cheguei ao nível de um Gerson Lima, mas eu vou chegar lá. Nesse nível, a cara dele. Professor, obrigado e a gente se encontra em breve. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço para minha mãe. Claro que sim. Um abraço para o Josédson, pastor Josédson, e para tantas outras pessoas que estão do nosso lado.